vamos voltar a falar sobre o infarto que mata mais nesta época do ano, inverno. Esse número aumenta. Agora, o infarto por si só mata em média um brasileiro a cada minuto e meio. A cada 1 minuto e meio morre um brasileiro vítima de infarto. É um assunto importantíssimo. Além disso, são cerca de 350 mil óbitos por infarto todos os anos. E metade das vítimas falecem até 1 hora a partir da manifestação dos primeiros sintomas. Então, para tirar dúvidas do nosso público, e ficaram muitas perguntas, parabéns, doutor. Obrigado. Tá todo mundo, pelo menos, mais preocupado com o coração, viu? Que bom. Recordista de perguntas aqui via WhatsApp, o cardiologista doutor Fábio Batista. Obrigada por ter voltado. Obrigado pelo convite. Doutor Fábio vem lá de São Paulo, do Hospital? São José dos Campos, Hospital Santos Dumont. Aqui de São José, Santos Dumont. E nós ficamos com as perguntas, então vamos começar com elas, vamos, né? Vamos. Já introduzimos esse assunto. Ana Ferreira, boa tarde, Clau. Oi, Ana. Minha mãe tem 43 anos e às vezes ela tem dor forte no peito e a boca fica seca. Isso pode ser sintoma, né, de que as coisas não vão bem, um infarto, talvez. Ela já teve 2 infartos. Eu queria acrescentar uma pergunta, doutor. Por que quando se tem 40, 50, então 60, às vezes a pessoa infarta 1, 2 vezes e não morre? E por que nos mais jovens o infarto quase sempre é fulminante? Bom, o que acontece é que com o passar dos anos, você pode ter uma coisa chamada circulação colateral, que são caminhos alternativos do sangue, porque o infarto é falta de oxigênio no músculo do coração. Então, quando você tem caminhos alternativos, você aumenta a chance desse sangue, desse oxigênio chegar até o músculo. As pessoas com maior tempo de doença, elas têm maior chance dessa circulação colateral. E as pessoas mais jovens, muitas vezes, não têm essa oportunidade. Então, o que acontece é que elas acabam tendo... mesmo que seja uma pequena artéria, falta o fluxo, e aí a pessoa pode desenvolver infarto, e muitas vezes fatal, porque não tem uma alternativa nessa irrigação do músculo. E quanto à pergunta da Ana, isso pode acontecer? Dor forte no peito, boca seca, gente que fala, ai, meu coração parece que vai sair pela boca. O que acontece é assim, Ana, a dor no peito é o sintoma mais comum de infarto. Acontece que as mulheres muitas vezes são negligenciadas, porque a dor se manifesta, ou os sintomas se manifestam de maneira diferente, não necessariamente por dor. A dor no peito, principalmente em quem já teve um evento, como você cita sua mãe, sempre deve ser valorizada. Aliás, dor sempre deve ser valorizada. Como você acabou de dizer, na primeira hora, a maioria das pessoas morre. São aproximadamente 60% de mortes na primeira hora e 80% nas primeiras 24 horas. Portanto, teve dor no peito, não negligencie. Procure atendimento médico, procure o pronto-socorro, procure o seu médico. Ainda mais como no caso da mãe da Ana, que teve já teve 2 infartos. 2 infartos. Agora, essa dor no peito, coração dói? Dói, essa história de coração não dói? Não dói e tal, mas o não. coração pode doer por vários motivos. Por exemplo, a pessoa está apaixonada, ele acelera mais, a pessoa terminou um romance, um casamento, parece que fica com o coração dolorido mesmo. Essa dor, a do infarto, as primeiras dores que aparecem, elas são diferentes das outras, não? São as chamadas características da dor. Lá os médicos falam características propedêuticas. A dor clássica é uma dor opressiva, uma dor que aperta o peito. A pessoa fala, chega no pronto atendimento, pronto-socorro, falando assim, olha, tem alguma coisa apertando o meu peito. Em geral, ela se irradia para ombro, a face interna do braço, por vezes queixo, ombro... Dor no queixo? Dor no queixo. Muitas vezes a pessoa chega no hospital falando que tem dor no queixo e isso é infarto. Às vezes, dor no ombro até direito e muitas ocasiões uma dor parecida com gastrite, uma dor na boca do estômago. Então, pessoas que têm fatores de risco, pessoas com mais idade, que fumam, diabéticas, com pressão, colesterol alto, que chegam com uma manifestação clínica, às vezes diferente dessa manifestação clássica de dor, uma dor no estômago, tem que procurar, tem que se fazer o eletro e fazer a hipótese. Agora, doutor Fábio, essas dores podem ser isoladas? Ou para caracterizar uma procura rápida pelo médico, elas têm que estar todas juntas? Por exemplo, uma queimação no estômago, ou comer aquela dor, já é um motivo para ir? Ou tem que sentir tudo isso? Qualquer motivo você deve valorizar. Às vezes você tem um quadro clássico, mas como você citou, às vezes a pessoa não tem nem dor. Tem falta de ar, cansaço, palidez, fica suando muito, fraqueza, e isso é um infarto. Bom, sem na dor. dúvida se manda, porque quem procura ajuda antes pode ser salvo. Vive mais. Vive mais.
Elisa Carolina, boa tarde, Clau. Oi, Elisa e doutor. Tenho 30 anos e há meses, nós 30 anos. Não vai me dizer que você tá com dor, pelo amor de Deus. Há meses venho sentindo, tá mesmo, uma dor no peito, mas do lado esquerdo. Tipo uma pontada muito forte que dura segundos. Ela já foi à procura do ecocardiograma e teste de esforço. Não deu nada. Posso descartar problema no coração ou tem que investigar com outros exames? Bom, vamos discutir probabilidade. Mulher, jovem, menor chance de infarto. Ela procurou atendimento médico. O médico, preocupado, pediu teste ergométrico, ecocardiograma. Jovem, mulher, teste ergométrico normal, eco normal. A chance de ter doença é muito pequena. Agora, não existe chance zero. É assim, então quer dizer que agora eu tenho uma vacina contra a doença. Não vou ter mais infarto porque o meu teste é normal, meu eco é normal e eu fui ao médico. Não, não é bem assim. A sua probabilidade é muito baixa. Mas lembre-se, se isso começar a se tornar frequente, você deve retornar ao médico e novamente ele vai prosseguir com essa investigação. Tá certo. Se ela tiver parentes próximos que tiveram problemas de coração, deve se preocupar mais? É duro falar com quem estuda, né? Não. É isso mesmo, Não, correto. É porque, né? Não, você tem tá um fator certíssimo. genético, não tem? Legal ter lembrado dessa faixa etária. Infarto em jovem, história familiar. Então, se eu tenho pessoas do sexo masculino que tiveram infarto antes de 55 e feminino antes dos 65 anos, pais, irmãos, avós, eu tenho mais chance. E com 30 anos, mais jovem, cigarro. Quem fuma tem uma chance maior de ter infarto cada vez mais precocemente. Tá aí a explicação do doutor. Aí a Gisele, boa tarde, Cláudio, doutor. Pode dar uma boa tarde para ela, doutor? Boa tarde, Gisele. Elas ficam felizes. Minha avó já teve 5 infartos, forte ela, hein? E diz que nunca sentiu dor, e sim azia. E algumas vezes falta de ar, que foi o que você falou. Ela é do Rio de Janeiro, beijo para você, obrigado pela audiência, gente. Legal, Gisele, você ter perguntado isso. Foi o que eu acabei de comentar. Às vezes o sintoma de infarto é completamente diferente daquilo que a gente chama de clássico. É um sintoma que parece, por exemplo, gastrite. Agora, curioso que assim, 5 infartos, isso significa o seguinte: a pessoa hoje vive mais, tem maior chance de sobreviver se procurar na primeira hora, e como os remédios, os tratamentos são muito bons, a pessoa tem maior chance de sobreviver. E isso acontece, as pessoas estão sobrevivendo cada vez mais. Tanto que uma das doenças que mais acomete hoje chama-se insuficiência cardíaca. É a pessoa que fica com o coração fraquinho, porque teve, por exemplo, 5 infartos e sobreviveu a eles. Poxa, 5 infartos e sobreviveu. Mas eu fiquei bem de olho no que você falou aí, viu, doutor? Porque se mulher até os 65, menos de 65, ou seja, depois de 65 é que o bicho pega mais, não é? É o período. Assim, a última menstruação chama-se menopausa, depois você entra no climatério. Então, a mulher no climatério tem mais chance de infarto. Tá aí a explicação. Eu já volto que tem muitas perguntas. Aliás, vale a pena saber, sempre vale. Eu já volto, tá bom? Quer um cafezinho, doutor? Não, obrigado. Doutor, olha, tá todo mundo preocupado aí com o coração, a nossa máquina poderosa, né? Porque Mas olha, chegaram muitas perguntas mesmo, nem sei se a gente dá conta de responder tudo hoje. Nós vamos seguindo aqui com a entrevista do doutor Fábio, hoje falando sobre infarto e como ele aumenta nessa época de frio, essa época do ano. Vamos aí para a próxima na tela para mim, por favor? Liliane. Opa! Atenção, equipe. Boa tarde, Santa Receita. Boa tarde. Vocês são demais. Todo mundo aqui, tá vendo? Equipe A. Meu marido já sentiu mais de uma vez dor no braço esquerdo. Ele tem pressão alta. Eu gostaria de saber se devo me preocupar. Ela é de Porto Nacional, Tocantins. Agora, sentir só dor no braço por ser do esquerdo, você falou que pode às vezes doer até o direito, né? O ombro direito. Verdade. Liliane, assim, ele tem um fator de risco. O fator de risco é toda a condição que, quando presente, aumenta a chance da doença. Então, hipertensão. Hipertensão é um fator de risco para doença cardiovascular, inclusive para infarto. É claro que você deve valorizar. Eu não digo assim se preocupar. Você não deve negligenciar sintoma. Então, se seu marido tem hipertensão e teve dor no peito,
ele deve procurar atendimento médico, fazer os exames, ir ao médico. A dor, na verdade, que você refere é no braço. Eu comentei que a face interna do braço, essa parte do meio do braço, ela pode ser um local onde a pessoa tem infarto. Então, não negligencie, procure o médico e avalie de maneira correta. Não custa, Claro. na verdade, procurar o médico e ver direitinho o que está acontecendo. Jane Parreira, dores fortes no abdômen com queda de pressão pode ser sintoma de infarto? Ela é de Goiânia, lá do estado de Goiás. Obrigada, Goiânia. Grande audiência aqui para o nosso programa, graças a Deus. Sim, Jane, pode. Então, eu comentei há pouco que sintomas que às vezes parecem uma gastrite podem ser de um infarto. Então, não espere aquela manifestação clássica que as pessoas falam, dor no peito é infarto. Sim, é verdade, mas por vezes dores que não são no peito podem significar problemas sérios. Volto a dizer, teve alguma manifestação clínica? Procure o médico, faça exames e ele vai poder te ajudar, pelo menos, a estratificar o risco. Mas o doutor Fábio, desculpa, Imagina. mas o que tem a ver, assim, o coração com a gastrite, com o estômago, com o abdômen? É difícil pra gente leigo entender. Vou pegar meu coração Por aqui, favor. tá? O coração, ele fica mais ou menos nessa posição, no tórax. Tá. Essa parte de baixo, ela fica deitada sobre um músculo chamado diafragma, que é aquele músculo que varia com a respiração. Por vezes a dor, o infarto nessa parte de baixo, colada no diafragma, irradia para o estômago. Não estômago, a região do estômago, Certo, né? região. Essa boca do estômago. Então a pessoa refere dor dependendo do lado do coração que está tendo infarto. Pode ser embaixo, pode ser do lado, pode ser do lado esquerdo. Ele não fica assim, então, ele fica deitado. Ele fica deitadinho com a ponta virada para a esquerda. Tá. Então, um infarto, muitas vezes que pega essa parte aqui, a dor é no peito. Às vezes, na parte de baixo, vai ser irradiada para a parte do estômago. E o coração pode dar sinais, por exemplo, dói uma vez, mas não é nada. Dói outra vez e não é. E aí... Não é que não é nada. Não, É importante. É importante, mas Mas quer não é dizer, a infarto. gente acha O que que acontece... não é nada ou não é o infarto ainda. Essas coisinhas vermelhinhas aqui, se vocês derem um close, são as chamadas artérias coronárias. Aqui ela tem 1 milímetro, mas olha, não é muito diferente, viu? É? Chega a 3 milímetros, portanto ela é uma artéria Pequenininha. fininha. Vamos supor que tenha uma obstrução parcial dessa artéria. Então tem uma plaquinha de gordura que obstrui 50%, chutando aleatoriamente. Que não deve ser nada, né? Porque se ela é tão magrinha. Aí ela faz esforço físico, aumenta a necessidade de oxigênio e essa obstrução não permite que passe. Ou fique estressada ou nervosa. Ela vai ter dor no peito e aí, depois de passado esse fenômeno que desencadeou, ela deixa de ter dor. Então ela fica avisando, olha, eu vou infartar, estou tendo angina, eu vou infartar, e negligencia, não vai no médico. Esse é o momento de você fazer o diagnóstico, porque a pessoa não teve infarto ainda. Só teve angina, não teve morte do músculo, porque infarto é a morte dessa coisinha rosinha que é o músculo. Então ela está avisando que ela vai ter infarto. E morre como? Morre. Morre por arritmia. Quando você tem isso, o coração tem uma arritmia grave chamada fibrilação ventricular. Por isso que a primeira hora é fundamental. A única coisa que reverte fibrilação é aquele choque no peito. Tá certo. Mais alguma recomendação para o nosso público por hoje, doutor? Eu quero sim. Tá. É tão simples. Segue o manual. Exercício físico, alimentação saudável. Se você tiver doença, hipertensão, trate. Se você for diabético, trate. Se você tiver colesterol alto, trate. É isso que você tem que fazer. Faça atividade física, diminua o seu peso e siga a orientação do seu médico. É a maneira mais eficiente de você prevenir um infarto e as doenças do coração. Perfeito. É só seguir a risca, né? Isso aí. Fazer direitinho. Doutor, super obrigada pela presença. Obrigado Sobraram pelo convite. perguntas, não preciso nem falar, né? Motivo para ele voltar aqui com a gente. E-mails para o doutor. Cardiologia SJC, certo? Tá aí no vídeo. @uol.com.br, ok? E assim você manda um e-mail lá para o doutor. Vai dar tempo de responder, será? Claro, respondo, Tá? só enviar. Então tá bom. Um beijo, super Beijo, obrigada obrigado, viu? por ter vindo Obrigado. e por essas explicações. Sabe que eu tenho o grande prazer de dizer que fui cúmplice de uma coisa muito boa, de ajudar pessoas que estão em casa a identificar, e soube disso uma vez lá no INCOR,
e já soube de outros casos também, que estavam infartando porque assistiram ao programa. É importante, olha que importante. Não é? Porque ouviram os sinais e identificaram, nossa, é tudo que o médico falou, estou infartando, e salvaram suas vidas. Então é importante demais, por isso é que eu acho que vale a televisão. Obrigado. É para isso. Obrigado. Obrigada, doutor.